autonomia para a construção da própria saúde é o grande desafio da atualidade. Na visão da ciência, saúde não é apenas ausência de doença, mas um estado de harmonia entre o ser humano e a sua realidade. Divaldo Franco, orador e médium espírita, estruturou um seminário intitulado Cura e Autocura. Resgatamos esse material, que se valoriza a cada dia com surpreendente atualidade. Que estes sejam momentos de profundas reflexões e nos auxiliem a avaliar como nos encontramos agora, a verificar as reais possibilidades de mudança a curto, médio e longo prazo e a estruturar um novo modelo de vida que nos permita usufruir da saúde integral, proposta divina para a felicidade humana. Bons momentos de reflexão para você. Cuide-se bem e não se esqueça, você pode ser cada dia mais saudável e mais feliz. Iremos manter um encontro a respeito de um tema fascinante: curar, curar-se. O almirante Hart, depois da Segunda Guerra Mundial, elaborou uma vocação que nos parece muito oportuna para darmos início ao nosso encontro. Essa evocação tem passado através de diferentes épocas, como sendo de um autor anônimo e com muitas variantes. Mas ele disse mais ou menos assim: Senhor, dá-nos a serenidade para aceitar tudo quanto devemos aceitar, para aceitar tudo aquilo que é difícil de ser aceitado, mas dá-nos sobretudo sabedoria para distinguir uma coisa da outra. É essa sabedoria que deve viger em nossos sentimentos, para discernirmos aquilo que podemos modificar e aquilo que não nos é possível alterar, aceitando e incorporando ao nosso modus vivendi de uma maneira agradável, positiva e realmente feliz. A grande problemática do binômio saúde e doença é das mais relevantes na historiografia do processo antropológico do ser humano. Se examinarmos essa problemática, ela tem sido motivo de discussão em todas as áreas do pensamento. E, naturalmente, a ciência aliada à tecnologia tem avançado para oferecer ao ser humano longevidade. E não apenas uma vida muito longa, senão uma vida muito saudável. O importante não é que vivamos muitos anos, é que vivamos bem em cada momento da nossa vida. A existência terrestre não deve ser contada apenas pelo número de anos que o ser biológico viveu, mas pelos incomparáveis momentos de felicidade que todos podemos fruir a cada instante. A Organização Mundial de Saúde, para poder situar bem a problemática do binômio saúde e doença, estabeleceu que saúde não é a falta de doença. Durante muito tempo pensávamos que uma pessoa saudável era uma pessoa que não se encontrava doente. A visão psicológica, sociológica da Organização Mundial de Saúde neste momento é muito ampla e muito holística. Estabelece que a saúde é o resultado de 3 fatores que se conjugam: harmonia fisiológica, bem-estar psicológico e equilíbrio socioeconômico. Nós vemos que muitas nações perderam a saúde. E toda vez que as bolsas do Oriente cambaleiam, a saúde das bolsas do mundo também periclita. Daí, para que nós tenhamos saúde, é necessário que nos encontremos em equilíbrio socioeconômico, para evitarmos tensões, preocupações e, consequentemente, inarmonias.
A grande proposta hoje da ciência médica é aquela que objetiva um ser integral. Não apenas o indivíduo que desfrute de saúde orgânica e que se encontre no patamar ainda inferior da sua proposta de natureza de consciência. É exatamente oferecer esses recursos que a psicossomática denominam como preponderantes no comportamento humano. Nós somos uma realidade muito diferente daquilo que estamos. Estamos numa personalidade transitória, elaborada por fatores genéticos, psicossociais, socioeconômicos, socioeducacionais. Mas nós somos um ser de interação universal, um ser eterno, que transita etapa a etapa, através desse fenômeno biológico da fecundação, e que abandona o processo orgânico por outro fenômeno biológico da morte ou da desencarnação. Para as modernas pesquisas da psicologia transpessoal, ser não é apenas a argamassa celular. Estabeleceu-se no academicismo físio-psicológico que a criatura humana era o seu cérebro. E esse cérebro passou por grandes avaliações. No começo do século, acreditava-se que a criatura humana eram os seus neurônios. E esses neurônios, até mais ou menos 1920, eram calculados em 5 bilhões aproximadamente. Havia-se estabelecido e mantém-se que esses neurônios nascem com o indivíduo. É a fatalidade biológica. Mas à medida em que eles morrem, não há uma renovação. E por isso, obedecendo à lei da termodinâmica na área da entropia, envelhecer e morrer são inevitáveis. A viagem para o caos, para o desgaste, para a desorganização da energia é um fator irreversível. Mais ou menos na década de 40, os neurofisiologistas constataram que o nosso cérebro possui aproximadamente 10 bilhões de neurônios. Mas com o advento dos telescópios e microscópios eletrônicos, particularmente dos últimos, já a década de 50 foi muito auspiciosa. Nós seríamos dotados de 50 bilhões de neurônios. E mais recentemente, ao eclodir a década de 80, as investigações levaram-nos a aproximadamente 75 bilhões a 100 bilhões de neurônios, estabelecendo que o homem tem muitos mais neurônios do que as mulheres. Para nada. Absolutamente inócuos. Mas são aproximadamente 75 bilhões a 100 bilhões de neurônios. E o cérebro deixou de ser aquele órgão mítico e desconhecido para ser considerado uma glândula. Porque se percebeu que esses neurônios funcionavam quase como as glândulas endócrinas. Eles elaboravam enzimas. Até há 10 anos se havia classificado o número de 36 enzimas. Mas hoje são aproximadamente 60 peptídeos ou neuropeptídeos. A sua área mais forte está exatamente na área límbico-hipotalâmica, que é a chamada área quente. É aí que está praticamente a nossa vida, a nossa saúde. E nas paredes gastrointestinais, esses peptídeos encontram-se numa larga rede. Graças a eles, nós temos admiráveis enzimas, como a interferona, como as endorfinas, como a hemoglobina e tantos outros. Temos um choque e imediatamente vem um colapso periférico, uma sudorese, um resfriamento. Temos uma emoção e alguns enrubescem. Eu empalideço.
Nós naturalmente começamos a evocar uma cena agradável e temos uma descarga de adrenalina na corrente sanguínea. Uma cena desagradável. E naturalmente experimentamos uma grande descarga de dopaminas. Tomamos um choque. E antes que o cérebro registre a reação, já ele percebeu que íamos tomar o choque, o golpe, e derrama a endorfina. E não temos nenhuma sensação. Às vezes damos-nos conta de um hematoma, de uma equimose, e dizemos, eu não me lembro do momento da pancada. Graças às nossas endorfinas. Mas hoje a ciência de tal forma se tornou elástica que matou muitos mitos. O mito da velhice. Acreditava-se que uma pessoa de 40 anos era praticamente inválida. E em nosso país, ela não é inválida, mas está quase inválida. E vemos uma pessoa de 40 anos e dizemos, meu Deus, já tem 40 anos. E nós, os que temos alguns meses mais de 40 anos, vingamos-nos dizendo, eu já cheguei até aqui. Agora você, eu não sei. É uma praga. Estamos desejando que a pessoa morra de acidente. Ou de outra coisa qualquer. É a vingança do adulto que tem inveja do jovem. Mas somente envelhece quem quer. E somente é velho quem velho se considera. Porque a nossa atividade mental mantém a nossa juventude. É como dizermos, eu já não tenho a mesma facilidade para memorizar. Estou perdendo a memória, pois procure-a, ela está lá no arquivo. É somente buscá-la. Não espere que ela chame por você. As pessoas mentalmente ativas mantêm a memória muito lúcida. Eu a tenho hoje melhor do que quando contava 20 anos. Simplesmente porque me recusei a ser velho. Aceitei a beleza do envelhecimento. Porque cada idade tem o seu contributo, tem a sua maravilha, tem as suas conquistas. E não pode haver nada mais fascinante do que cada momento do vir a ser, como asseverava o psicólogo russo Gurdjieff. A verdadeira psicologia não é apenas aquela do que fomos, do que fizemos, de onde estávamos, mas é essa proposta das nossas possibilidades inatas, desse imenso oceano a descobrir, a conquistar, dessas terras do sem fim por onde nós iremos caminhar. Daí, à medida em que nós nos esforçarmos, a memória tende, exceto diante das psicopatologias ou de outros processos degenerativos que fazem parte da nossa máquina. Daí, uma das condições para a saúde mental é o exercício dos neuropeptídeos, da máquina de natureza psíquica. Não dar trégua à máquina cuja função é atender às exigências do eu superior, também chamado self, também chamado espírito, também com outras designações conforme a corrente filosófica, cultural ou religiosa que cada qual professe. Mas se estabeleceu que este ser profundo, este ser transpessoal que independe do cérebro, é o comandante da máquina. E ela atende-o conforme o direcionamento que ele dê, tendo-lhe as rédeas na mão.